Eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT, um canal destinado à análise e resoluções de questões de física presentes nos concursos de admissão às academias e institutos militares. E para esse vídeo vamos dar continuidade à prova DEFON, parte 6. Vamos lá? Trata-se da questão de número 25, prova branca, segundo dia. É uma questão muito laboriosa, né? Semelhante àquela questão que nós fizemos na parte 1. Muito tratamento, tá certo? Muito tratamento algébrico, muita conta. Então vamos lá. As duas barras homogêneas com comprimentos L1 e L2 possuem massas M1 e M2 respectivamente. Podem girar sem atrito em torno das articulações no solo. O sistema é colocado em repouso conforme a imagem, e o equilíbrio se mantém devido ao atrito no contato entre as duas barras, cujo coeficiente de atrito estático vale μ. A largura das barras é desprezível. A extremidade da barra menor possui formato de semicírculo com raio desprezível. O centro de massa das barras se encontra abaixo do ponto de contato entre elas. Os ângulos são tais que θ menor que π sobre 2. Φ menor que π sobre 2, porém a soma dos ângulos maior que π sobre 2. Para que o sistema permaneça em equilíbrio ao ser solto nessa posição, é preciso que a razão M2 sobre M1 esteja contida no intervalo real fechado em A até B fechado em B. E ele deu as alternativas. Vamos para a figura que foi colocada aí no enunciado. Então vamos aí para a figura do enunciado, tá certo? Então vamos lá. Previamente, o que nós vamos fazer aqui é identificar as forças que estão atuando em cada barra. Então, por exemplo, na barra 1, eu tenho o peso 1, que atua bem no seu centro de massa. E de acordo com o texto, a barra 1 ela é homogênea, então o peso atua no seu centro de massa. Também temos aqui o peso atuando na barra 2, que eu vou chamar aqui de P2, tá certo? Repare o seguinte. Essas duas forças, esses dois pesos, estão aqui, olha, formando um certo ângulo com a direção da barra, tá? Nesse caso aqui, olha, na barra 1 eu vou chamar esse ângulo de alfa e na barra 2 eu vou chamar de ângulo beta, tá certo? Preste atenção aqui, olha, eu tenho aqui uma vertical passando por P1, vai ser perpendicular ao solo e aqui, olha, eu tenho um triângulo retângulo sendo formado também com ângulo θ. Isso vai significar o seguinte: θ mais alfa é igual a π sobre 2, ou seja, então o alfa é π sobre 2 menos θ, tá? Do outro lado também, olha, eu tenho aqui, pegando essa vertical que é perpendicular ao solo, eu tenho um outro triângulo, formando aqui com o ângulo φ, tá? Então, beta mais φ é igual a π sobre 2, tá certo? Ou seja, o beta é igual a π sobre 2 menos φ, perdão. Bom, acontece o seguinte, que eu tenho outra força aqui atuando na barra 1, que é a força normal de contato, que ela troca com a barra 2, tá? Perpendicular à sua superfície, tá certo? Então, está aqui a normal que atua na barra 1, tá? E a reação é essa normal que atua aí na barra 2, tá certo? Então, está aí o par de ação e reação, tá? Bom, se você for observar esse ângulo aqui, olha, é exatamente o ângulo alfa mais o ângulo beta. Então, está aí, olha, alfa mais beta. E eu ainda tenho o ângulo que essa força normal aqui, atuando na barra 2, ela forma com a direção da própria barra 2. Vou chamar esse ângulo aí de ângulo delta, tá certo? Bom, observe essa figura aqui, olha. Essa normal aqui, ela é perpendicular à barra 1, tá? Embora esteja atuando na barra 2, sem problema. Então, o delta mais alfa mais beta é igual a π sobre 2. Ou seja, eu posso escrever o delta como sendo π sobre 2 menos alfa mais beta. Tá certo? Bom, repare o seguinte. Eu tenho também como relacionar o delta com as variáveis que ele forneceu, que a banca examinadora forneceu no enunciado. Tá? Basta pegar aqui o alfa, pegar o beta aqui, olha, substituir nessa equação de cima, eu vou ter essa terceira equação. Pronto, está aí relacionado o delta. Tá? Primeira situação,
eu tenho aqui as questões da força de atrito. Imagine que a barra 2 queira escorregar aqui, olha, caindo no sentido anti-horário, tá? Com relação aqui à sua articulação, tá certo? Então, para isso, ela vai realizar, né, vai exercer sobre a barra 1 uma força de atrito, puxando a barra 1 aqui, nesse ponto, para baixo. E a barra 2 reage sobre a barra 1, perdão, a barra 1 reage sobre a barra 2 no sentido oposto, tá? Outro para ação e reação. Tá certo? Agora, para estudar o equilíbrio dos corpos, nós vamos pensar aqui no torque, no momento da força, tá? O torque resultante tem que ser igual a zero. Assim, essas duas barras não vão girar, vão permanecer aí em repouso, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a barra 1, tá? Estudar o torque que está acontecendo aqui na barra 1. Eu tenho o torque realizado pelo peso e o torque realizado pela normal. Repare que essas duas forças estão fazendo a barra 1 girar em sentidos opostos. Por isso que esses torques aqui subtraídos têm que ser igual a zero. Ou seja, o torque exercido pelo peso 1 tem que ser igual ao torque exercido pela normal, em módulo, tá? Bom, então vamos lá. Olha. Quem é o torque do peso 1? Vai ser igual ao peso da barra 1 vezes a distância até o ponto de articulação, que vai ser o meu ponto de referência, tá? Vezes o seno de alfa, tá certo? Então, tenho M1 vezes G, vezes a distância que vai ser L1 sobre 2, seno de alfa, tá certo? Agora, já a normal, como ela já é perpendicular à direção da barra, eu não preciso nem me preocupar com o seno. Afinal de contas, o seno de 90 graus é a unidade, tá? Porém, eu não tenho a distância total, olha, eu só tenho L1 sobre 2, mais essa distância aqui que eu vou chamar de x, tá? Quanto é que vale esse x? Mais uma variável que nós tivemos que usar aqui, que, claro, não foi fornecida aí no nosso problema, então ela vai ter que sumir, tá? Mas tem como eu relacionar essa variável x com os dados que eu tenho aqui do problema. Como? Vamos pensar aqui na altura desse triângulo que nós temos aqui, olha, formado pelas duas barras, tá? Por exemplo, vamos pegar essa distância aqui, olha, essa distância total que vai ser L1 sobre 2 mais x e calcular a altura por meio do seno de θ, tá? Então, a altura do meu triângulo, desse triângulo aqui, olha, da figura, vai ser igual a L1 sobre 2 mais x seno de θ, tá? E do outro lado, a mesma situação, olha. Eu vou pegar também essa distância total, que é L2, e por meio do seno de φ, encontrar a altura. Tá aí, olha, L2 seno de φ. Então, igualando as duas equações, eu vou encontrar o x valendo aí, olha, L2 vezes seno de φ sobre seno de θ menos L1 sobre 2. Tá certo? Bom, pronto, já não tem mais problema com a variável x. Eu vou substituir aqui na equação da barra 1, em que o torque resultante é igual a zero, por isso que eu tenho aqui os dois torques sendo iguais, tá, em módulo, e vou encontrar a seguinte expressão para a barra 1, tá certo? Agora vamos para o torque da barra 2 também. O torque resultante na barra 2 tem que ser nulo, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho o peso 2, tá? Fazendo a barra 2 girar no sentido anti-horário, ao passo que a normal e a força de atrito 2 aqui, tá atuando na barra 2, estão provocando aqui um giro na barra 2 no sentido horário, tá? Então, o módulo do torque do peso tem que se igualar à soma dos módulos dos torques da força de atrito 2 e da normal, tá certo? Então, eu tenho aqui P2, que vai ser M2 vezes G, tá certo? Vezes a distância, que vai ser L2 sobre 2, tá? Seno de beta, tá certo? Tem que ser igual ao torque da normal, que por sua vez vai ser igual a normal, vezes a distância, que é totalmente o L2, tá? Seno de delta. E o torque da força de atrito, que vai ser igual à força de atrito, vezes a distância L2. Agora, o ângulo que a força de atrito forma com a direção da barra 2 é exatamente o alfa mais beta, tá certo? Por isso que eu escrevi aqui, olha, μ vezes a normal, que é o atrito, vezes a distância L2, seno de alfa mais beta, tá? Agora, por meio daquelas relações trigonométricas, tá certo? Seno de π sobre 2, mais ou menos A, vai dar o cosseno e tal, a gente vai substituir o seno de beta, o seno de delta e o seno de alfa mais beta.
Por exemplo, quem é o seno de alfa? O seno de alfa, como o alfa é igual a π sobre 2 menos θ, isso vai me dar o cosseno de θ, tá certo? A mesma situação para o seno de beta, tá? Seno de beta, ou seja, o seno de π sobre 2 menos φ, então isso vai me dar o cosseno de φ. Quem é o seno de delta? Ou seja, o seno dessa expressão aqui de baixo, tá? Vamos pegar a expressão 3, tá certo? Isso vai me dar menos o cosseno de θ mais φ. E por último, quem é o seno de alfa mais beta? Isso vai me dar o seno de θ mais φ. Isso porque o alfa mais beta, olha, o alfa mais beta vai ser igual a 180 graus, ou seja, π radiano menos θ menos φ. Tá? Então, usando aquela relação que eu falei, mencionei anteriormente, eu vou encontrar então o seno de alfa mais beta igual ao seno de θ mais φ. Pronto, olha, agora eu posso pegar a equação 2 aqui, da barra 2, e dividir pela equação 1, até porque ele quer o m2 sobre o m1, tá? Dividindo essas duas equações, já fazendo aqui ó, essas substituições que eu mencionei, eu vou encontrar essa expressão aqui para a razão, tá? Do lado esquerdo, você vai observar que vai aparecer aqui embaixo um L1 seno de alfa, ou melhor dizendo, cosseno de θ. E embaixo, o L2, você simplificou dos dois lados aqui da igualdade, vai aparecer um seno de beta, ou seja, um cosseno de φ. Tá certo? Por isso que aqui você vai ter um cosseno aqui em cima, um seno aqui embaixo, sem problema, tá? Só passei multiplicando cruzado, tá certo? Você vai lembrar que o cosseno de θ e o seno de θ multiplicados, ele tem alguma relação com o seno de 2θ. Aqui embaixo também, tá? Vamos substituir por isso. Então, tá aí, olha. Encontramos a expressão das massas aí, olha, das razões das massas, em que eu tenho a primeira situação da barra 2 querendo escorregar para baixo, ou seja, rotacionar aqui no sentido anti-horário. Tá certo? Vamos continuar aí com a resolução? Continuando aí então com a resolução, vamos pegar novamente a questão, ou melhor dizendo, a figura da questão, né? E agora a situação 2. A situação 2 é o seguinte, é como se a barra 2 fosse obrigada a girar no sentido horário, tá? Nesse caso aqui, é como se a barra 1 estivesse empurrando a barra 2, fazendo com que ela estivesse aqui, olha, querendo girar no sentido horário. Por isso que a força de atrito que ela realiza aqui, olha, na barra 1, vai ter o sentido oposto ao da situação 1 que nós mencionamos anteriormente, tá? Bom, aqui a única coisa que vai ficar diferente com relação à primeira situação é o sinal de menos que nós vamos ter aqui, olha, tá? Porque agora a força de atrito que está atuando na barra 2, ela está ajudando o peso a fazer com que a barra gire no sentido, tá certo? Anti-horário, tá? Mas aqui, na verdade, é o atrito que a barra 1 exerce na barra 2, tá? Então, é uma situação diferente da situação 1, tá? Efetuando os mesmos cálculos, eu encontro, então, a relação entre as massas nesse caso, tá certo? Isso vai me dar como resposta a letra D, tá? Conforme eu mencionei, então, olha só, seno de π sobre 2 menos θ, cosseno de θ, tá? É bom você ter sempre isso em mente, tá certo? Para facilitar bastante os cálculos. Bom, seno de menos π sobre 2 mais θ mais φ, o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse menos 1 aqui em evidência, então vai ficar π sobre 2 menos θ menos φ, tá certo? E isso é menos o seno desse argumento, tá? Então, por isso que eu achei lá, olha, uma equação com menos na frente, que vai me dar aquele cosseno que vocês observaram lá, tá? E aqui, olha, o seno de π menos θ menos φ é o seno de θ mais φ, tá? A última relação que nós utilizamos lá para resolver a situação 1, tá certo? Então, com isso, nós concluímos aqui a resolução dessa questão, de fato, uma questão muito laboriosa, tá? Em que a banca examinadora cobrou aqui a parte de dinâmica, tá certo? Porque ela tratou aqui da força de atrito. Tratamos aqui do equilíbrio de um corpo extenso usando torque, tá? E usamos aqui extensivamente as relações trigonométricas de seno e cosseno. Inclusive, para achar, né, esse pedacinho aqui, olha, utilizamos a relação do seno por meio da altura do triângulo, tá certo? Um artifício aí que nós tivemos que utilizar. Muitas vezes você tem que pensar nesses artifícios, porque ele não está claro, tá, na questão. E
Isso faz com que essa questão se tornasse um pouco difícil, um pouco mais laboriosa, é verdade. Tá certo? O que você achou dessa questão? Uma questão muito difícil, intermediária, fácil? Bom, deixe nos comentários, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha, ajude o canal a crescer. Até a próxima!